Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, que temos a oportunidade de aprender um pouco mais e elevar os nossos pensamentos para junto de Deus. Para iniciar essa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para expressar o ilimitado no limitado. Ela consta na página 122, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e caso você o tenha em casa ou aqui também presencialmente, pode acompanhar a leitura. Caso contrário, você pode assumir uma posição confortável ou a posição de oração, fechar os olhos e vamos juntos, por meio dessa palavra, vibrar cada vez mais alto, junto a Deus, para manifestarmos também no pensamento a comunhão com o Pai Eterno. Vamos lá então? Lembrando, página 122, oração para expressar o ilimitado no limitado. A sagrada luz desce sobre nós. As palavras que vêm de Deus são realmente uma luz sagrada. Elas nos iluminam a todos, salvando-nos da treva das ilusões. As palavras sagradas de Deus iluminam e revelam a nossa imagem verdadeira com sua luz da verdade, fazendo-nos compreender que todo homem é filho de Deus. O fato de o homem ser filho de Deus significa que ele é Deus, manifestado em forma de homem. Deus é ilimitado, mas a forma do homem é limitada. Expressar o ilimitado através de uma forma limitada é a missão com que o homem nasceu na Terra. O pintor exprime o ilimitado numa limitada tela de 2 dimensões. Quando o ilimitado permanece como tal, não ocorre expressão alguma. A expressão ocorre quando o ilimitado se localiza e se limita. Num espaço aéreo, onde há total liberdade e nenhuma resistência, não é possível pintar. Quando o pincel encontra resistência na tela e sua liberdade de movimento sofre restrição, é que o pintor desenha um quadro. Deus, que preenche o universo, reduz a si próprio e manifesta-se como homem fenomênico. Devemos compreender que no fenômeno está presente a imagem verdadeira. Quando a imagem verdadeira se manifesta como fenômeno, realiza-se o paraíso na Terra. O corpo humano, limitado, assim como encerra o ilimitado em seu interior. Ou melhor, o limitado é o próprio ilimitado. Disse provisoriamente que no homem se aloja o Filho de Deus. Mas isso não significa que o Filho de Deus esteja encolhido dentro do corpo carnal. Na verdade, o corpo carnal se expressa dentro da ilimitada imagem verdadeira. Portanto, este corpo, como expressão da imagem verdadeira, é ilimitado ao mesmo tempo que é limitado. Logo, o homem tem vida ilimitada e jamais lhe ocorre a morte. Mesmo quando o corpo carnal está morto, na verdade o homem apenas trocou a forma e o lugar de sua expressão. O homem em si não morre. O homem é imortal, é ilimitado, é corpo espiritual que preenche o universo. Por isso a minha essência é Deus, é Amitabha, é Avalokitesvara, e sou capaz de manifestar livremente em todo e qualquer lugar. Sou Cristo interior. O corpo carnal não é a existência verdadeira. O corpo carnal não existe. Sou originariamente um ser espiritual. Compreender isto corresponde a crucificar o corpo carnal. Todo homem, quando crucificar seu corpo, manifestará o Cristo que ele é originariamente. Isto é o renascimento, a ressurreição. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Como disse o apóstolo Paulo, sou Amitabha, Avalokitesvara, Cristo, sua vida que vive desde infinitos séculos. Agradeço a Deus por me fazer compreender esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração linda, que explica com palavras muito fáceis, muito simples, como compreender o ilimitado que necessita da limitação para se expressar, mas que a expressão não reduz a grandiosidade de Deus. Por mais que nos expressemos no limitado, continuamos a ser seres ilimitados, porque somos vida de Deus.
Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todo mundo, mais uma segunda-feira especial que estamos juntos. Quero agradecer a quem está presente aqui, quem está em casa, quem está assistindo a palestra aqui em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria estarmos aqui mais uma segunda-feira, diretamente de Brasília, estudando e aprofundando um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial e eu queria antes agradecer a todos que estão sempre compartilhando, que estão sempre lembrando de dar o seu like, compartilhando a palestra. Isso ajuda muito a fazer com que o vídeo ganhe relevância e o próprio YouTube se encarregue de divulgar o vídeo para mais e mais pessoas. Lembrando que nós temos dois canais, o canal da Meditação Shinsokan e o canal da Seichonoye do Brasil. A palestra passa em ambos os canais simultaneamente. No canal da Meditação Shinsokan você vai encontrar as palestras mais voltadas que acontecem aqui, segunda-feira, na Regional DF Brasília. Já no canal da Seichonoye você vai encontrar toda a gama de assuntos, palestras, livros da Seichonoye, que são exatamente a fonte da onde nós tiramos o conteúdo para as palestras de segunda-feira. Então, em ambos os canais, quando você divulga, você dá importância e você faz com que esse vídeo ele também seja divulgado espontaneamente àquelas pessoas que têm interesse pelo assunto. Então, é muito importante esse carinho. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão sempre partilhando, estão sempre compartilhando os nossos conteúdos. Obrigado a quem está assistindo. Muito obrigado a quem sempre deixa uma mensagem de carinho, é muito importante para nós e eu recebo ela com todo amor e retribuo em forma de sinceros desejos de muita felicidade, provisão, alegria e harmonia para você e toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito legal, um tema muito importante, né? Que é falar que todos os problemas têm solução. Esse tema é um tema bem vasto e nós vamos abordá-lo num viés trazendo a questão da espiritualidade, que é muito importante. Lembrando que não é a nossa intenção esgotar o assunto, porque vocês vão observar que quando a gente abre o leque, a ideia do problema se torna algo muito mais complexo, que não é tão simplório como normalmente a gente imagina. E, óbvio, não vou esgotar o assunto, mas vou tentar trazer de uma maneira que a gente consiga abordá-lo assim de uma maneira bem legal, bem perceptível, bem fácil de nós compreendermos para que nós possamos amadurecer a nossa ideia sobre isso. O livro que eu vou utilizar é esse livro aqui, que é maravilhoso. Eu recomendo demais a leitura desse livro, demais. É o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, também do Kamino Kusumoto. O professor Kamino Kusumoto, ele é um preletor que já partiu para o mundo espiritual, não tem muito tempo que ele partiu, ele chegou aos 100 anos de idade. E no Japão, quando a pessoa chega aos 100 anos de idade, a televisão vai entrevistá-lo para saber qual é o segredo da longevidade. E ele falava que tinha questão de viver até os 100 anos de idade para ele poder falar, o que me fez viver muito foi a Seichonoye. Então ele fez isso, ele cumpriu. E ele foi um preletor maravilhoso que ele abordou temas muito delicados. Primeiro de todos, que todo mundo conhece o professor Kamino Kusumoto, é o amor aos pais. Então o livro Buscando o Amor dos Pais é de autoria dele e ele também recebeu algumas missões do professor Katsumi Tokuhisa, que era escrever compilações de assuntos específicos. E um livro que é o carro-chefe dele, que todo mundo conhece, é o livro A Humanidade Isenta de Pecado, foi uma compilação que ele fez dos 40 volumes da coleção A Verdade da Vida. Ele retirou dos livros trechos que falavam da inexistência do pecado ou que traziam exatamente o conceito do homem filho de Deus isento de pecado. Então escreveu o livro e o livro se tornou assim uma grande fonte de transformação na vida das pessoas, porque elas se libertam da ideia de autopunição do pecado lendo esse livro. E uma outra compilação que ele fez também foi essa aqui. No livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, ele tirou de dentro da literatura vários trechos que falam sobre a nossa capacidade. E isso nos ajuda a transformar a nossa vida quando a gente percebe o grande, o eterno, a vida que habita dentro de nós e nos colocamos à disposição de manifestar. Então esse livro é fantástico, eu recomendo muito a leitura dele. Aquelas pessoas que às vezes têm complexo de inferioridade, que precisam trabalhar a autoestima, que precisam se melhorar, ter uma autoimagem melhor, esse livro é ótimo. No início ele já começa explicando como nós podemos criar a autoconfiança. Como é que você trabalha a autoconfiança? Então,
Muitas vezes a gente fala, as pessoas falam, você precisa ter autoconfiança. E a grande pergunta de quem não tem é, ok, como? Eu me acho feio, eu me acho burro, eu me acho pobre, eu me acho desengonçado. Como é que eu crio uma autoconfiança? E a gente aprende os meios para se construir a autoconfiança e é muito mais fácil quando você tem isso dentro de uma doutrina positivista que vê o homem como um ser grandioso baseado na verdade espiritual da imagem verdadeira. Então, um livro fantástico e é ele que eu vou utilizar hoje. Nós vamos falar na página 101, que é exatamente, ele tirou do livro A Verdade, volume 8, esse trecho, que vai falar exatamente, todo problema tem solução. Então, esse é o nosso tema. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de problema e solução. O problema de entender o que é problema e solução. Vamos lá. Tá bom aqui? Mais um pouquinho. Perfeito. Perfeito. Então, o que acontece? Para que nós possamos entender realmente o que quer dizer todo problema tem solução, a gente precisa entender e aprofundar um pouco mais nos conceitos. Por quê? Quando a gente fala todo problema tem solução, a primeira coisa que dá vontade na gente é arrumar um problema que não tem solução. Teoricamente, fala assim, quando eu falo todo problema tem solução, a pessoa já começa a pensar, não, mas eu sei de um problema que não tem solução. Eu conheço alguma coisa que não tem como fazer. Eu tenho um problema que não tem como resolver. E assim a gente fica exatamente tentando trabalhar alguma coisa para mostrar que isso não faz sentido. Porque na nossa cabeça, nós acreditamos que nem todo problema tem solução. Primeiro ponto é que nós vamos analisar. O primeiro item a entendermos o que é problema. Precisamos compreender o que é problema. Depois nós vamos entender o que é solução. E como olhar isso à luz da espiritualidade para que nós possamos compreender verdadeiramente o que significa. Todo problema tem uma solução. Deixa eu pegar aqui primeiro, deixa eu ler aqui o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Olha que legal. Página 101. Quando surgirem problemas na vida, mesmo que algum problema surja em sua vida, não encare como um sofrimento ou uma infelicidade. Você deve encará-lo como uma nova lição para o seu aprimoramento espiritual e aceitá-lo com alegria. Mesmo que seja uma situação nunca enfrentada antes, não há motivo para se assustar, contanto que você pense que ingressou em uma nova escola e está estudando para resolver novos problemas. Pense com serenidade. Como resolverei este problema? Certamente uma boa solução surgirá em sua mente. Todo problema tem solução. Não existe problema insolúvel. Nos exames escolares, o aluno esquece as respostas às questões quando fica nervoso. É preciso manter-se calmo para resolver as questões. Ele trouxe vários elementos, várias coisas aqui que dá para a gente falar muito. Mas vamos pegar essa primeira explicação dele para a gente bater no primeiro ponto. Vamos lá. Primeira questão, problema. Problema. Eu já falei isso aqui, vou repetir porque é muito interessante. Nós precisamos entender o que é problema. O que é problema? Qual é a visão que nós temos de problema? Normalmente, vocês vão concordar, pelo menos eu acredito, que quando falamos em problema, dá a ideia de algo que não tem solução. Não é isso? Pô, eu estou com um problema. Aí você chega e fala assim, estou com um babado. O que é? Você precisa ver o problema que eu estou. A ideia que tem é que não tem solução. Não é isso? Tranquilo isso daí, gente? Tranquilo? Mas o ponto é o seguinte, se o problema não tiver solução, ele não é problema. Se o problema não tiver solução, ele não é problema. Quando vem a prova de matemática fala assim, resolva o problema. Nós não sabemos como, mas tem uma resposta, não é verdade? O problema tem uma resposta, você não sabe como, mas lá tem uma resposta. Por quê? Todo problema tem solução. Filosoficamente falando, todo problema tem solução. Por quê? Se o problema não tiver solução, ele não é o problema. Ele é o quê? Ele é um fato. Se não tem solução, ele é um fato. Ele não é um problema. Para ser um problema, tem que ter solução. Porque se tiver solução, é um problema porque é algo que pode ser resolvido. Porque se não tiver como resolver, ele não é um problema, ele é um fato. Acontece.
Acontece. Aconteceu. Por isso que tem uma frase que eu acho muito legal. Problema sem solução, resolvido está. Problema sem solução, resolvido está. Por quê? Porque é um fato. É um fato. Ele acontece, vai acontecer ou aconteceu. Acabou. Não tem o que se fazer. Então, é um fato. Com fatos, você não trabalha. Com fato, você vive a sua experiência, é como lidar com aquilo que aconteceu. Se você vai receber bem, se você vai receber ruim, se você vai chorar, se você vai sorrir, não importa. Ó, virou até a música do Roberto Carlos. O importante são emoções que eu vivi. Então, o que acontece? Fato é assim, ele vem e você apenas o recebe. Agora, problema não. Problema é algo que tem solução. E aí vem o segundo ponto. Já diferenciamos o problema do fato. Então, o fato ele não tem alteração. Ele não tem alteração. Já o problema, ele tem solução. Aí você fala, finalmente eu entendi alguma coisa de matemática. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. O ponto é que eu não sei a solução. Beleza. Não saber a solução é muito diferente de você falar que o problema não tem solução. É muito diferente. É completamente diferente. Olha como é que isso já muda na sua cabeça. Poxa, eu tenho um problema. Antes você falava, eu tenho um problema que ele não tem solução. Não, é diferente. Eu tenho um problema que eu não sei a solução. É diferente. É diferente. Eu estou dando a mesma, você não tem como resolver. Não, porque quando você fala que não tem como resolver, sequer você tem vontade de buscar a resposta. Agora, se você tem um problema e esse problema tem solução, então eu tenho os caminhos para procurar aonde está a resposta desse problema. E aí, nós temos inúmeros caminhos que não é o foco nosso nesse momento aqui da explicação. O ponto é, tem solução. O que você não tem é o caminho para a solução. Então, a solução, ela precisa de um caminho que muitas vezes é desconhecido. Então, caminho. O caminho vai chegar à solução. Então, tranquilo nesse primeiro ponto? Então, quando fala todo problema tem solução, é correto. Filosoficamente, é correto. Porque se não tivesse solução, seria todo fato não tem solução. Mas como tem resposta, tem solução, então você vê que a frase já se resolve quando você coloca o problema. O que pega? É que quando você fala isso, a tendência das pessoas é pegarem o problema delas, que ela não conhece a solução e contestar isso daí. Não, isso não é verdade. Tem problemas que não têm solução. Por que não tem solução? Por causa de A, por causa de B, por causa de C. Mas na verdade, não é isso. Ou você está falando de fatos, ou você está falando que você desconhece o caminho para se chegar à solução. Mas que todo problema tem. O ponto é, como eu chego lá? E o segundo aspecto, que esse é muito importante, é entender o que é a solução. O que é a solução? E esse ponto, a gente precisa gastar um pouquinho para a gente entender. O que acontece? Nós temos uma visão limitada do mundo. Nós temos uma visão extremamente limitada do mundo e da vida. Então, o que acontece? O que muitas vezes se apresenta como problemas para nós não são realmente problemas. Não são realmente problemas. Você precisa entender que problemas, eles necessitam de um certo grau de, digamos assim, de sofisticação para serem realmente trabalhados como problemas. A grande maioria dos problemas que nós temos são questões pessoais não atendidas. Não são realmente situações graves, são questões não atendidas da nossa vontade, do nosso ego, que nós elevamos à categoria de problema. Então tem pessoa que problematiza tudo. Tem pessoas que minimizam o número de problemas. Quanto mais você se problematiza, ou quanto mais coisa você coloca na vida como problema, mais dificuldade você tem de viver. Quanto menos coisa você coloca como problema, mais fácil a vida fica de ser vivida. Então o ponto é o seguinte, se você eleva tudo a problema porque você tem dificuldade de achar a solução, você tem dificuldade
de levar uma vida mais livre. Se você diminui o número de problemas porque você aumentou a sua capacidade de solução ou você não dá muito valor àquilo que normalmente não lhe atende, você consegue levar uma vida mais leve. Então, qual é o primeiro ponto que os movimentos filosóficos religiosos tentam fazer com que as pessoas? Que elas parem de problematizar tudo. É o primeiro ponto. Quanto mais materialista você for, mais problema você vai ter. Por que que isso acontece? Quanto maior a capacidade que você tem de problematizar, menos vai ser sua capacidade de solução, maior são os desejos não atendidos. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca dentro de uma sociedade que tem a base da matéria como a felicidade, não ter matéria é motivo de infelicidade. Se a base da felicidade é ter matéria, quando eu não tenho, eu sou infeliz. Se eu sou infeliz, eu começo a ter inúmeros problemas. E os problemas, eles começam a ser espalhados em categorias. E isso vai dificultando a vida da pessoa. Então a espiritualidade, ela vem falando assim, olha, presta bem atenção. Isso aqui não é problema. Não é problema. E presta bem atenção, não é minimizar a dor das pessoas, não. Porque a sensibilidade também é uma questão de treino espiritual. Também é uma questão de treino espiritual. As pessoas vão ficando muito sensíveis, elas vão se tornando cada vez mais afastadas de uma necessidade de treino, gente. De treino. Quando a gente começa a ficar muito, digamos assim, muito cristal, que qualquer coisa trinca e quebra, a gente vai perdendo a capacidade também de lidar com aquilo que foge ao nosso controle. A ideia de que a nossa vida vai ser do jeito que a gente quer não é real. A vida vai ser do jeito que a gente quer se nós soubermos quem nós somos e colocarmos o rumo para que ela faça. Mas ela não vai acontecer como nós traçamos. Porque a gente traça uma vida normalmente com o máximo de ganhos e o mínimo de custo. Mínimo de custo. Vou sentar, 6 meses eu passo no concurso, 6 meses eu faço meu curso, 6 meses eu já organizei tudo, 6 meses eu compro meu carro, 6 meses eu caso, 6 meses eu estou... É sempre tudo muito curto. Aí quando botam barreira, o que você fala? Estou com problema. Isso não é um problema. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Aí, quando a gente começa a enxergar o que a solução é, a gente começa a entender que precisa abrir o leque para você entender a espiritualidade. Observem bem. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Hoje em dia, o materialismo está tão forte que até dentro dos movimentos religiosos ele tem se imperado. Uma vida abençoada é uma vida de riquezas materiais. Muito cuidado, porque isso gera profundos vazios existenciais. Gente, ter bem é maravilhoso? Alguma dúvida, gente? Alguém está com a dúvida? Se alguém tiver com a dúvida, vamos doar para a gente aqui que a gente resolve tudo. A gente mata a dúvida de todo mundo. Ter bens materiais é bom? É bom. Aqui a Seitonê não tem a teoria da pobreza honrada. Ah, eu sou pobre, mas sou honrado. Ah, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Vai ser um rico limpo, um rico honrado, que é muito melhor. Então a gente não tem voto de pobreza, não tem nada a teoria da pobreza honrada. Mas o que a gente fala? Que a maior riqueza é a riqueza espiritual e mental, porque ela te dá sabedoria para você fazer com que a riqueza material seja útil, seja uma riqueza que traga alegria, que viva, que construa algo de útil à humanidade. Porque a riqueza baseada numa ideia extremamente egoísta, ela destrói, ela causa mal para onde está. É que nem aquela questão, o dinheiro, ele é sujo ou ele é limpo? Depende do que você faz com ele. Se você pegar R$100 e colocar em algo que vale a pena, vai ser extremamente limpo. Agora, se você pegar esses R$100 e patrocinar alguma coisa extremamente destrutiva, vai ser ruim. Então, tudo depende. Então, o que nós buscamos é a riqueza da sabedoria para fazer com que aquilo que passe por mim seja vivificado. Olha a diferença. A gente não deseja ser uma represa onde tudo pare e a gente acumule. Nós desejamos que nós tenhamos a capacidade de fazer com que tudo o que passe por nós seja vivificado e faça bem ao próximo. Então é a riqueza que circula, é a riqueza que flui, é a riqueza que engrandece, é a riqueza que traz
felicidade. Então essa é a riqueza que a gente prega. Se você tem muita riqueza material, maravilha, faça com que ela seja cada vez mais vivificadora. Se você não tem, então nós vamos aprender o caminho para manifestar. Só que a felicidade não está no ter, a felicidade está em você ser. Ser o quê? Um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa maravilhosa que contribui no mundo com o seu talento, com a sua individualidade e com a sua capacidade de fazer acontecer Deus na face da terra. Então, nós buscamos o ser. Por que a gente bate nessa tecla da espiritualidade? É a ideia de que se Deus te abençoa, Deus vai te dar dinheiro. Deus te abençoa. Então, Deus é o gerente de um banco, que ele olha para você e fala assim, gostei de você, empréstimos a juros baixíssimos, toma, e te enche de dinheiro. Aí você sai cheio de dinheiro, agora vou torrar, vou comprar carro importado, vou sair pintando e bordando, vou beber tudo, vou pintar, vou chutar todos os meus colegas de trabalho, nunca mais vou trabalhar, vou sumir, vou dar a volta no mundo. Absolutamente nada de construtivo é feito com aquilo. Então, essa é uma ideia materialista e utiliza de Deus como expediente para que você acredite. Então, se você observar, hoje em dia, até os movimentos religiosos vêm com a promessa, você vai ficar rico. E a ideia não é você vai ficar rico. A ideia é, se você despertar para a sua natureza divina, a riqueza vem naturalmente, é diferente. Na Seichonoe, a promessa é o seguinte, você vai manifestar Deus se você conseguir concretizar se você conseguir que sua mente capte Deus. Então vai ser mérito seu. Quanto mais você conseguir captar Deus, mais ele vai se manifestar. Pleton, meritocracia não existe. O ponto é o seguinte, se você for trabalhar meritocracia numa visão materialista, é uma coisa. Trabalhar numa visão espiritualista é completamente diferente. É completamente diferente. Meritocracia, quando você tem pessoas saindo de lugares diferentes, é óbvio que vão dar diferença. É óbvio. Mas isso também não retira a capacidade que as pessoas têm, delas, nos seus respectivos lugares, fazerem por merecer. Fazerem por merecer. Mesmo se você pegar um grupo de pessoas que nasceram em classe média alta ou na classe rica, aquelas pessoas que tiveram tudo do bem e do melhor, vocês vão ter aqueles que se esforçam e aqueles que não fazem nada. Aqueles que se esforçam, eles colhem o fruto daquilo que eles fizeram. Então, você olhar a meritocracia num espectro absolutamente materialista, você vai reduzir a capacidade que tem das pessoas também se transformarem. Também se transformarem. Aquela pessoa que saiu lá de baixo e chegou socialmente em um lugar alto, ela tem um mérito do esforço dela. Então nós vamos falar que não, meritocracia não existe? Não, ela tem um esforço. E dentro da espiritualidade, gente, é muito real, porque espiritualidade você não compra, espiritualidade você não espiritualidade, se você não fizer, não tem, gente. É que nem intelectualidade, porque beleza hoje em dia você compra. Você pode nascer judiado, se você tiver com um bom, você entra nos martelinhos de ouro aí, os caras te dão assim, você sai que a família pergunta, quem é você? Aí você fala, sou eu. Não, a pessoa que entrou era diferente. Tem até aquela história, né, que a pessoa, ela foi na vidente, né, a vidente falou assim, você vai viver mais 30 anos. Ela, beleza, se eu tenho 30 anos eu vou investir. Entrou num hospital, fez todas as cirurgias plásticas assim, saiu toda maravilhosa, quando ela foi atravessar a rua, passou o carro e matou na hora. Aí ela chegou no céu e falou assim, São Pedro, falou que eu ainda tinha mais 30 anos a vidente. Aí o São Pedro olhou, mas quem é você? Eu sou fulano. Nem reconheci, filho, você está tão diferente, foi mal, não tinha te reconhecido. Então foi por engano. Então o que acontece? Beleza, hoje em dia você conquista. Fama você consegue até fazer. Hoje em dia você não precisa nem ter talento, você só precisa ter um bom produtor de marketing. Você não precisa ser nada. Você não precisa ser nada. O que você fez da vida? Nada. Mas se você tiver um bom produtor de marketing, ele constrói uma imagem na internet que você fica famoso. Então você consegue fama hoje em dia, você consegue beleza hoje em dia, você consegue até dinheiro hoje em dia. Mas intelectualidade e espiritualidade não tem para onde correr. Se você não sentar e estudar, você vai continuar tendo a mesma incapacidade intelectual que você tem. Ela não vem, ninguém fica inteligente simplesmente porque teve vontade ou porque pagou. Da mesma forma a espiritualidade. Se você não esforçar, se você não amadurecer, se você não crescer, ela não vem. Ela não vem. Daí que vem a questão da meritocracia. Por quê? Se você não ralar, se você não rezar, é que nem as pessoas eu gosto de ver aquelas pessoas que elas entram na espiritualidade e elas já querem ter aquilo que elas almejam. Porque a gente sempre gosta de falar aquilo que a gente quer ter.
Então a pessoa que fala assim, nossa, eu sou super harmonioso. Talvez não seja, mas ela quer ser harmoniosa. Aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, eu sou super alegre. A pessoa ela quer ter alegria. Talvez ainda não tenha. Então, dizem que se você quer ver o que falta na pessoa, é só observar o que ela mais se destaca, o que ela mais fala que tem. Então, o que acontece? A pessoa entra e ela já vira e fala assim, eu estou tão bem, já perdoei todo mundo. Aí, delícia! Acho isso ótimo, porque normalmente a pessoa fala, mas ainda não chegou nisso. Porque perdoar não é só simplesmente não ter mais vontade de matar. Isso não é perdoar. Perdoar é muito mais profundo. Então a pessoa fala assim, não, eu perdoei, só não quero mais olhar. Então você não perdoou. Mas a pessoa quer ter. Então as pessoas buscam manifestar a espiritualidade falando. Então a pessoa se faz uma autopromoção. Não, eu sou super tranquilo. As pessoas perguntam para mim, preletor, o senhor é calmo? Não, não sou calmo. Mas preletor, o senhor é tão bonzinho na tela? Na tela. Na tela eu sou maravilhoso. Em casa, não tanto. Por quê? Estou em processo de aprendizagem. Aprendizagem. Por quê? Há um caminhar para construir aquilo que nós almejamos. O meu sonho é ser assim a pessoa mais calma e tranquila do mundo. Estou caminhando para isso, mas não sou. Por quê? Isso traz a verdadeira percepção daquilo que eu preciso construir, daquilo que eu preciso manifestar. E isso me traz a real daquilo que eu estou andando na espiritualidade. Agora, se me perguntar, hoje você está melhor do que antes? Não tem comparação. Não tem comparação. Estou muito melhor do que antes. Tem que melhorar? Muito. Mas eu estou caminhando. Então, isso traz uma visão real. Então, isso mostra que é uma maturidade. Então, o crescimento espiritual, ele sim, ele vai pela meritocracia. Então, os anos que eu já rezei, o tanto de sutra que eu já fiz, eu já passei da casa de 4.000 sutras lidas. Muito mais, porque você para de contar. Teve uma época da minha vida que eu estava lendo 19 sutras sagradas por dia, fazendo meditação Shinsokan até sair todo flutuando. Então, rezando muito. Tem vezes que já não reza tanto. Então, você vai dentro daquele ciclo e você vai acumulando os méritos. Isso que vai desenvolvendo e vai fazendo com que você cresça. Então, esse crescimento, ele faz parte do processo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da questão das soluções, vem um ponto que mexe. Quando a gente vai falar de problemas, as pessoas gostam muito de falar de solução e elas falam assim, não, nem todo problema tem solução. O ponto é que, por que nem todo problema tem solução? Primeiro, porque a solução que a pessoa quer é voltada ao eu. O segundo é porque ela vai voltado para a matéria. E aí vem um ponto que é muito importante nós entendermos. Quando a gente fala, todo problema tem solução. Aí a pessoa fala, não é verdade, eu tive um problema que não tive solução. Rezei e não aconteceu o que eu queria. O que eu queria. E aí que vem um ponto. Qual a finalidade da nossa vinda à Terra? É a pergunta mais óbvia que a gente tem que responder e é mais difícil. É a pergunta que a gente se faz, por que eu nasci na Terra? Quando nós não respondemos essa pergunta, nós ficamos acéfalos de propósito de vida. Para que eu nasci na face da Terra? Se você colocar como propósito da vida, eu nasci na Terra para satisfazer as minhas vontades, isso vai te levar ao egoísmo e à completa falta de propósito. Assim, carro-chefe para os problemas depressivos que nós temos vivido na atualidade. Eu não tenho o que eu quero, logo eu sou infeliz. Se eu sou infeliz, minha vida não tem propósito. Por isso, fundo do poço. Então, quando a gente pensa que a solução está no eu, ela nunca vai estar em você, porque você não é a solução. A solução não é para você. A solução é para um problema muito anterior. E vem aí. Para que a gente nasceu na face da Terra? E aí vem essa resposta, olha como é que ela abre. Primeira pergunta, por que eu nasci? A segunda, por que eu nasci? Aonde eu nasci? Por que eu nasci do jeito que eu nasci? Por que eu nasci com as pessoas que estavam em volta de mim? Por que eu nasci? Tudo isso vai te levando a questionamentos do seguinte,
qual o meu propósito na face da terra? O que eu vim fazer aqui? E aqui é o ponto que a gente começa a entender. Por que todos os problemas têm solução? Porque os fatos acontecem não é para resolver as suas vontades, mas é para te ensinar a suprir as suas faltas, os seus erros e as suas dificuldades. O problema não vem para fazer você sofrer. Você sofre porque você quer o caminho mais fácil. Você quer alimentar o seu eu do ego egoísta. Você quer que a sua vontade seja feita. Imagine esse planeta se a vontade de todo mundo fosse realizada do jeito que ele quer. Imagina como é que é. A bagunça que ia ser isso aqui. Já está uma zona, não fazendo nada que ninguém quer. Você imagina fazendo tudo o que quer. Ah, não, para todo mundo ia ser lindo fazendo o que todo mundo queria. Não ia. Não ia. As coisas não se resolvem do jeito que nós queremos. Elas se resolvem do jeito que elas têm que ser resolvidas. Porque elas precisam resolver algo que falta em você. Por isso que quando falta, dói. Dói. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante. Isso é um fato real. Aconteceu o seguinte, um jovem veio pegar a orientação pessoal, jovem assim mesmo, recém-casado, não, já tinha algum tempo de casamento. Ele veio conversar comigo e ele falou assim, preletor, eu tenho um problema dificílimo. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou o seguinte, casado, a minha esposa me separou de mim recentemente e eu a amo muito, eu quero reconquistá-la. Aí nós vamos conversar. O que foi que aconteceu para a separação? O que ele me explicou? Ela queria atenção e eu não dava. Eu passava as minhas noites assistindo jogo de futebol. Era jogo de futebol na quarta, era jogo de futebol na quinta, na sexta e no final de semana. Eu passava os dias jogando futebol e ela queria sair, fazer um final de semana de casal, assistir uma série junto. Aí ele falava assim, ela não gosta do meu futebol, mas eu também detesto a série dela. Então eu não quero assistir a série dela e ela não quer assistir meu futebol. Então nós ficamos distanciando até um ponto que ela falou assim, não quero mais, nós estamos terminando. Aí eu falei assim para ele, então vamos lá. Vamos então partir para a solução do seu problema. Primeira coisa que eu falei, você precisa dosar o futebol. A resposta dele, meu galo não largo nunca. Aí eu falei assim para ele, mas pera lá, você quer ficar com sua mulher ou com o time? Não, professor, mas aí eu tenho que abrir mão das minhas coisas? Eu falei, observa só, dá um pause, independentemente de como vai continuar a história, dá um pause. A pergunta é, o casamento é para quê? Olha como é que a filosofia é importante na nossa vida. Se a gente não entende o propósito das coisas e a gente vai andando só repetindo, a gente fica batendo cabeça sem entender. Casamento é para quê? É para um ser escravo, servir e ficar absolutamente à disposição do outro para quando ele quiser? Ou é um momento de compartilhamento e amadurecimento? Compartilhamento e amadurecimento. A pessoa que não tem essa visão de casamento, ela sofre. Ela sofre. Teve uma famosa aí do YouTube agora que casou, separou 3 meses. Aí ela dando uma entrevista, ela falou assim, gente, casamento é horrível, você chega e tem que conversar com a pessoa, eu não quero conversar com ela. Aí quando eu vi isso, eu falei assim, então casou pra quê? Casou pra quê? Pra que então que você vai casar? Você não quer conversar? Não casa. Mas a pessoa, não, mas eu tenho que casar. Olha como é que a pessoa vai gerando problemas. Ela vai gerando situações. Aí você voltamos àquele caso. O problema que ele estava tendo, era para ele sofrer? Era para ele sofrer? Espiritualmente falando, ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. O problema era para ele sofrer? Não. O problema era para ele aprender uma coisa muito importante, que você necessita compartilhar momentos, porque a vida é um compartilhamento de experiências. Precisava compartilhar. Ele queria compartilhar? Não. Então, na cabeça dele, ele tinha um problema sem solução, porque o eu dele não soltava a postura. Aí, voltando, conversei com ele. Falei assim, olha, você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa tentar reconquistar. Ele tentou um tempo, depois ele chegou para mim e falou assim, não consigo, realmente não vai dar, nós vamos terminar, mas eu estou sofrendo muito.
Eu falei para ele assim, ó, venha nas palestras da Seitonei e preste atenção. Ele me falou, eu vinha nas palestras só porque ela pedia. Nem daqui eu gosto. Eu falei, ó, você não é obrigado a gostar de nada. O que nós oferecemos aqui é a transformação. Se você quiser transformar, bem. Se você não quiser, não tem o menor problema. Aí ele falou assim, não, eu tenho muita preguiça de rezar. Eu tenho muita preguiça de fazer qualquer coisa. Eu não gosto. Eu gosto de ser do jeito que eu sou. Não gosto de mudar. Outro pause. Algumas pessoas vão falar assim, mas a outra pessoa tem que gostar dele do jeito que ele é. A pessoa tem que gostar dele do jeito que é. Pô, se ele apaixona por futebol, você tem que gostar dele. Beleza, beleza. Só que o ponto é o seguinte, no momento em que a pessoa fala, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou, você também tem que ter a capacidade de gostar do outro do jeito que ele é. Mas normalmente quem quer ser mantido, nunca aceita o outro também naquilo que ele quer. Então é a pessoa que fala, você tem que me respeitar, mas eu não te respeito. Aí começa o problema. As coisas vêm, não é para fazer ele sofrer, ele sofre porque ele não solta. Se ele perceber que o crescimento da vida dentro do casamento é o compartilhamento, e ele passar a compartilhar, ele vai viver o problema? Não, mas ele continua existindo. A situação continua existindo. Gente, quem casa precisa compartilhar. Quem aprende a compartilhar, supera essa fase e não vive o problema. Porque o problema teve solução. Falando de palavras mais fáceis, o problema vem para aprender, para apertar onde você está errando. É onde está precisando melhorar, onde está precisando você crescer, onde está precisando você se desenvolver. Na hora que você se desenvolve, o problema para de ser problema e se torna a solução, porque você cresce. Eu detestava estudar. O que aconteceu? A vida me apertou a ter que estudar tanto que eu acabei escolhendo uma profissão que só estuda. Na hora que eu comecei a tomar gosto de estudar, o problema que eu tinha de, ai meu Deus, eu tenho que estudar, acabou. Hoje em dia se tornou, meu Deus, eu gosto de estudar. Por quê? Porque eu aprendi a lição. Porque o problema não é para te fazer sofrer. Quem te faz sofrer é o seu eu que quer tudo do seu jeito. Quer tudo do seu jeito. Tem pessoas que sofrem porque elas não aceitam as situações. E elas querem tudo do jeito dela. Então, por exemplo, é muito comum ter um grupo de pessoas que adora reclamar. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Você chega no local, reclama. Aí você reclama. Tudo é problema. Por quê? Porque ela está querendo tudo da forma dela. E a vida não vem da forma que você quer exatamente porque os problemas vão vir para você aprender a criar a solução. O ponto é que o eu quer a solução de mão beijada. Mão beijada. O jovem chegou para mim e falou assim, preletor, está um problema na minha casa. O que foi? Meus pais brigam comigo o dia inteiro, eu não suporto mais aqueles dois. Eu falei, saia de casa, arruma emprego. Ai, preletor, mas isso é um problema muito sério. Mas por que todo mundo trabalha menos você? Ah, porque trabalhar é ruim. Aí eu falei, sustentar filho velho também é ruim. Ah, preletor, você vai falar que meu pai e minha mãe têm razão? De certo modo, sim, porque você também deve ser bem chata. Aí a pessoa não gosta. Mas você tem que falar, ué. Se você não falar, a pessoa vai sair de lá. Eu vou dar a orientação o quê? Tenha paciência com seus pais. Eles são idosos. Aí eu vou falar o quê para os pais? Tenha paciência com sua filha. Ela é idosa. Não dá. É que hoje em dia você não pode falar algumas verdades. Porque a verdade dói. Mas a dor, ela faz parte do processo de aprendizado. Porque se a gente não... Porque o ser humano é que nem o burrinho. Se não tomar o chicote no lombo, não anda. Se deixar, a gente morre tudo deitado na rede. Tudo na preguiça, no ócio. Então o corpo ensina. Eu quero comer o que eu quiser. Vai fundo, filho. Vai fundo. Você vai ver a 10, 12 anos o estrago que você vai ter. O que eu tenho de colega meu que riu de mim há 10, 12 anos atrás, quando eu falei que ia me tornar vegetariano, e hoje me liga, João, como é que é mesmo o negócio vegetariano? Porque o médico falou que eu estou com problemas, todas as taxas. Tudo que tem de taxa já está alto, já não basta a taxa que tem de pagar para o governo, está tudo alto. Por quê? Excesso de comidas à base de carne. Aí a pessoa vem e fala. Aí ela fala assim, nossa, é que eu não sabia que era tão ruim. Beleza, porque chegou numa época e falou assim, eu faço o que eu quiser. Não é assim que a vida funciona. Então o que acontece? Quando a gente entende que esse eu aqui é o ego que movimenta e você começa a tentar dominá-lo, você começa a encontrar o caminho para a solução de qualquer problema. De qualquer problema. Olha que interessante. O jovem ia fazer uma entrevista de emprego,
E eram 5 candidatos numa empresa e ele era o menos qualificado. O currículo de todo mundo era muito melhor, muito melhor. Mas ele foi chamado para entrevista. E ele chegou, ele era o 5º a ser entrevistado, ele era o último, porque fizeram por ordem do melhor currículo para o pior, ele foi o último. E quando ele entrou, ele sentou, o entrevistador começou a conversar com ele e virou, fez algumas perguntas. Quando terminou, dispensou. Ó, não vamos querer, você está muito aquém do que a nossa empresa precisa. E esse jovem havia feito meditação Shinsokan, ele havia feito oração, ele havia feito tudo o que haviam passado para ele se preparar para essa entrevista. E na hora que ele foi dispensado, deu uma sensação de tristeza grande dele, de frustração. Poxa, eu me dediquei, eu preciso desse emprego, é uma coisa que eu preciso muito, eu gostaria muito. Eu acreditava que aqui seria meu lugar, mas o meu sonho não se realizou, não aconteceu o que eu queria. Naquele momento em que ele estava reclamando internamente, veio uma voz forte e falou assim para ele: receba tudo com gratidão. O sentimento de gratidão vai fazer com que você entenda que todo problema tem solução. E ele, não, tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Ele agradeceu o entrevistador, muito obrigado. Aí ele falou assim: se eu não estou pronto ainda, é porque eu preciso melhorar. Então, em vez de culpar o mundo ao redor, ele falou assim: não, então eu preciso melhorar. E ele levantou e foi saindo com gratidão, com gratidão, com gratidão. Ao lado da lixeira tinha um papel de bala jogado no chão. Ele estava com um sentimento de gratidão. Como ele estava com a mente leve, ele reparou o papel, ele pegou o papel do chão, colocou na lixeira e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o entrevistador: para. Por que você fez isso? Aí ele virou, abrir a porta? Ele: não. Por que você pegou o papel do chão? Aí ele: porque eu vi que estava sujo e eu tenho que colocar no local adequado. Aí ele: volta e senta aqui. Aí ele sentou: o que foi? Aí ele: os 4 que eu entrevistei, nenhum deles se preocupou com isso. Por que você se preocupou? Aí ele falou: porque eu faço parte de uma filosofia que me ensina que tudo é uma coisa só. Então eu cuido do ambiente porque o ambiente também é reflexo de mim mesmo. Aí o entrevistador falou: você está contratado, porque minha empresa precisa de pessoas que tenham essa mentalidade. E ele mesmo com um currículo pior, ele acabou conquistando o emprego. Mas por quê? Porque na cabeça dele ia ser com não, vai ser com o que eu falo, vai ser com o que eu faço, mas não é. Era exatamente com a capacidade que ele tinha de receber o problema como um aprendizado. Quando ele recebeu o problema como um aprendizado, foi que abriu as portas da grande chance dele. E o segundo aspecto, gente, é visão material. Tem problema que não tem solução. A morte, você não tem como resolver. Só que a primeira pergunta é: e quem falou que a morte é um problema? Mas a pessoa quando morre, a família inteira chora. Não é problema da pessoa que morreu. Isso é um problema de quem ficou. Quem morreu não está com esse problema. Então observa. E quem ficou vai sofrer porque quem ficou está apegado ao eu. Se chegar para um pai e para uma mãe e falar assim: se o seu filho partir para morar no exterior, ele vai ser muito feliz, vai realizar os seus sonhos, os pais soltam. O ponto é que a gente tem aquela ideia que a gente quer ficar com a pessoa, tem que ficar com a pessoa do lado, tem que ficar porque eu sou dependente, porque eu amo, porque eu tenho sentimento de apego. E começa a trazer essas coisas, você não entende que às vezes a passagem é o grande momento, é a grande oportunidade da pessoa ter muitas soluções àquilo que ela trabalhou a vida. Então, ou seja, se você olhar pela espiritualidade, na visão ampla, nascer e morrer nunca foi problema. Nunca foi problema. Ai meu Deus, minha esposa está grávida, eu não tenho emprego, tenho um problema. Não. Muitas vezes a vinda de um anjo na vida faz com que as pessoas amadureçam e cresçam. É uma solução. Mas tem pessoas que não fazem isso. Sim, elas criam mais problemas porque elas precisam aprender para crescer. E a vida vai numa dinâmica que nós não entendemos, porque a nossa visão é restrita, ela vai fazendo com que nós nos deparemos todas as horas com situações, com problemas, para que nós possamos encontrar as situações. Por isso que uma pessoa madura e com uma visão espiritual muito boa, ela consegue levar uma vida mais fácil, porque ela para de ver o problema como real, como uma coisa insolúvel, e passa a ver como uma escola para o aprendizado. Por isso que o mestre fala: receba os problemas como uma nova escola para a aprendizagem.
Receba os problemas como uma nova escola. Porque você fala, opa, veio até mim, é a chance que eu tenho de manifestar algo melhor. Essa visão positiva faz com que você cresça e amadureça. E no momento em que você recebe com gratidão, a solução já começa a se encontrar na sua mão. Na Sentinela a gente ensina, sentimento de gratidão já resolve metade de qualquer problema. Qualquer problema. Aí vem o caso da senhora que chegou e falou assim, eu estou com uma doença e assim eu quero muito ser curada. E você faz oração para ela e ela morre. E a pessoa fala, você falou que ia resolver o problema. Sim, eu falei que eu ia resolver o problema, não que eu ia mantê-la viva eternamente. São duas coisas diferentes. Às vezes a passagem da pessoa, gente, a gente tem que ir embora de alguma forma. Alguma forma. Uns espíritos escolhem uma maneira mais tranquila, outros escolhem uma maneira gritando, outros escolhem doença, outros escolhem uma morte natural, outros morrendo assim das maneiras mais imagináveis. Tem gente que morre num ataque de raia. Aí você fala, meu Deus do céu. Tem gente que vai morrer atropelado por um trem. Tem gente que morre em acidente de carro, tem gente que morre em avião, tem gente que morre doente, tem gente que morre em um monte de coisa. Todo mundo tem que ir embora de um jeito. Mas a nossa ideia que nós vamos ser Munhá, que nós vamos ter a vida eterna, nós vamos ficar aqui 3.000 anos, faz com que as pessoas fiquem cegas a um fato. A um fato. Nós vamos partir. Dói? Óbvio, óbvio. Ninguém está falando que não dói. O luto, ele é muito dolorido, mas ele também é um aprendizado. Ele também é um aprendizado. E muitas vezes, esse falecimento faz com que todos cresçam ou partam para novos aprendizados para resolver novos problemas. Eu tinha uma colega, ela tinha carro, ela não sabia botar gasolina, ela não sabia trocar o pneu, ela não sabia nada. Ela vivia por conta do que o pai e a mãe faziam por ela. O pai um dia foi limpar a janela, caiu e morreu. E ela, de repente, teve que aprender a lidar com a vida. Aquilo foi muito duro para ela, mas é um grande problema. Mas o que decorreu disso? Um crescimento extraordinário dela. Ela cresceu muito, porque precisou tirar a muleta que ela tinha, que impediu o crescimento. Ah, quer dizer que o pai dela morreu por causa dela? Não, gente. São missões. São missões. A minha missão não é igual à missão dos meus filhos ou da minha esposa. Nós vivemos isso de maneira comum, mas vai ter um momento que nós vamos ter aprendizados diferentes. E compreender isso não só é maturidade, como faz com que a gente cresça. Então, a visão material faz com que a ideia é o seguinte, o problema tem solução se ele for baseado na matéria. E segundo, o eu. O problema tem solução se ele for baseado na matéria do jeito que eu quero. Aí complicou. Aí se você for observar, o tanto que a gente pega nisso e fecha, por isso que as pessoas ficam desesperadas. Ah, eu tenho problema. Mas se você for analisar, não existe problema que não tenha solução. Não existe. O ponto é, ou você amplia a sua visão, ou você sofre na visão restrita. E a visão restrita, meu amigo, você pode se esforçar o que for. O problema vai massacrar até que você aprenda a lição. Preletor, eu estou com medo. Não precisa ter medo. Isso aqui não é para assustar, é para libertar. O professor Masaru Taniguchi fala, a vida não tem problema. Isso daí, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, gente, coisa engraçada, né? Não tem problema. E a pau comendo na minha vida, não tem problema, velho. Eu em desarmonia com todo mundo, velho, brigando com todo mundo, doente, sem dinheiro, todo quebrado, todo horroroso, gente. Eu falei, meu Deus do céu, como é que fala que a vida não tem problema, gente? Como é que fala? Aí eu, com todos os problemas, eu tinha todos os problemas, eu estava em desarmonia com a família, eu não tinha amigos, desarmonia com a família, problema de saúde, sem dinheiro, brigando todos os dias, em desarmonia profunda com os meus pais, sabe, assim, não reconhecimento no trabalho, problema financeiro seríssimo, estava assim, tudo errado. Aí quando eu li, não tem problema que não tem solução, eu falei, tá, e cadê as minhas? Cadê as minhas soluções, que eu não estou vendo nenhuma? Aí vem um processo que me foi necessário para amadurecer, quando eu entendi que o mundo exterior é reflexo do meu mundo interior. Quando eu li isso, gente, mas foi uma paulada tão grande que eu tomei, mas foi uma que a gente chama de pancada espiritual tão forte que eu parei, caraca, então se o mundo exterior é reflexo do mundo interior, onde é que está a solução dos meus problemas? Onde é que estava a solução dos meus problemas? Aí eu tive que mudar. Deu trabalho? Deu. Dá trabalho até hoje. Mas na hora que eu comecei a mudar o meu eu e minha visão material da vida, as soluções começaram a aparecer. Estabelecer a harmonia.
comecei a construir amizades sólidas, comecei a construir relacionamentos saudáveis, comecei a ter uma visão também positiva de mim, comecei a ser capaz de me autoelogiar naquilo que eu estava crescendo e minha vida foi se transformando. E antes o que era problema para mim se tornou tudo solução. Solução. Então hoje eu sou fruto exatamente da capacidade que eu tive de enxergar a solução naquilo que eu achava que era problema. E hoje os problemas que eu tenho são muito maiores do que eu tinha há 20, 22 anos atrás. Só que também a minha capacidade de enxergar a solução está maior, porque essa parte aqui ela está mais madura. Então observa só, a gente quer a solução do jeito que a gente quer. Não é assim. A solução ela vem com o seu crescimento. Na hora que você cresce, a solução aparece. Por quê? A lição foi dada. Em resumo, gente, porque o tempo já até acabou, né? Em resumo, o Gustavo já está aqui até cortando o fio. Em resumo, o professor problema vai embora quando você aprende a lição. Por isso que não tem problema que não tem lição. Na hora que você desapegar do seu corpo, até a sua morte se torna benéfica. Até a maneira de você viver se torna benéfica. Porque o importante não é o viver, é exatamente o que você tirou da sua vida. Porque morrer todo mundo vai, gente. Morrer todo mundo vai. Quem tinha aí que a gente achou que fosse eterno, se foi. Quem a gente achava, quem acreditava que ia, não, isso aí vai ver para sempre. Partiu. Morrer todo mundo vai. O problema é quando fala morrer, a gente pensa, ai meu Deus, mas a vida é eterna, o corpo é que vai perecer. O ponto é o seguinte, o que eu realmente fiz do meu corpo? É essa que é a questão que a gente tem que responder. Se a sua vida valeu a pena, a sua morte ela vai ser digna. Por quê? Passou. É que nem no parque de diversão. Se você vai no parque, curte o parque, você tem um dia feliz, valeu a pena a ida no parque. O dia no parque acaba, mas valeu a experiência. A mesma coisa na nossa vida. Se a nossa vida terminar e a experiência valeu a pena, show de bola. Show de bola. Porque essa ideia de que não vou viver eternamente, não vai. O ponto não é viver eternamente a matéria, é continuar o aprendizado eterno, vivendo a vida de filho de Deus. Seja aqui, seja no mundo espiritual, não importa. O que importa é que a gente viva direito. E para que a gente viva direito, a gente precisa entender que todo problema tem solução. Seus professores vão embora na hora que você aprende a lição. Meu marido é um inferno, minha esposa é chata, meu chefe é odioso, meu pai é maldito, minha mãe é bruxa. Todos têm uma lição para te ensinar. Na hora que você aprender a lição, o problema se resolve. Eu não falei que é fácil, mas eu falei que todos têm solução. Porque algumas pessoas falam, não tem como resolver. Não é que não tem como resolver. Algumas coisas precisam de um tempo cabuloso, você precisa de um esforço grandioso, mas tem. O que não dá é para você afirmar que não tem solução. Tem. Porque se não tiver solução, não é problema. É fato. Beleza, gente? Ok? Então vamos lá para a nossa meditação Shinsokan para a gente poder cada vez mais entender a nossa natureza divina. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também sentado na ponta da cadeira, pés, calcanhares juntos, elevados, mãos em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero. Semblante feliz, olhos fechados, nós vamos adentrar no mundo de Deus, no mundo onde não existe nenhuma situação que o Filho de Deus não tenha todas as soluções de pronto, porque no mundo de Deus é um mundo infinito, e no mundo infinito nós manifestamos infinitas virtudes e infinitas capacidades. Então visualize-se nesse mundo perfeito de Deus, visualize-se nesse mundo maravilhoso de Deus, viva a felicidade desse mundo perfeito de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite de Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou é o mundo absoluto de Deus. É o oceano de infinita sabedoria 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 de Deus. É o oceano de infinito amor 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 de Deus.
É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar esse mundo absoluto de Deus, onde eu e Deus somos uma só vida, onde tudo existe, onde tudo é real, onde tudo é perfeito.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar. Por favor, deixa eu trazer aqui o quadro rapidamente para anotar o nosso dever de casa. Nosso dever de casa, que são atividades simples que nos ajudam, nos auxiliam durante a semana para que a gente possa fazer com que manifestemos cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá? Primeiro é a nossa meditação Shinsokan. Ela é diária porque precisamos sempre estar alimentando aquilo que é positivo. Se vocês observarem, gente, a tendência da mente é ir para o lado negativo, porque assim fomos treinados. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. E na segunda nós podemos repetir a frase, né? As frases. Meu problema tem solução porque Deus está em mim. MO significa? Muito obrigado. Vamos repetir aí, gente, pelo menos umas 150 vezes por dia. Isso daí vai acalmando o coração. Lembre-se, mente calma ajuda a resolver problema. Vocês já repararam que quando a gente está nervoso, a gente não encontra nada que a gente está procurando? E quando a gente acalma, a gente encontra? É exatamente o que diz. Quando a mente está em calma, gente, às vezes a solução aparece na nossa frente. Por isso, vamos repetir. Meu problema ou meus problemas tem solução, pois Deus está em mim. Tranquilo, gente? Vamos repetir que vai dar tudo certo e quero abençoar muitíssimo a semana de vocês, que vocês consigam ter uma semana cada vez mais feliz, leve, solta, tendo a convicção de que Deus está dentro de você. Por isso, todos os problemas já têm solução. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana. Muito obrigado. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seichonoye e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seichonoye do Brasil, www.sni.org.br/seminários,
E nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 5014 2217. Espero você na Academia de Biúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada.